a Deus. Pastora Eliane, seja bem-vinda. Obrigada. É uma grande honra. Obrigada. E como eu falei para vocês, todas as preletoras têm uma história conosco. E a pastora Eliane, eu a conheço há uns 20 anos, porque quando nós conhecemos o pastor Luciano, ele faz parte, né? E a pastora Eliane também já fazia parte. Hoje ela faz parte da diretoria do MFI, que é uma união de ministros que o pastor Luciano nos introduziu, que nos abençoou demais, porque no início éramos só nós dois, não tinha equipe, éramos só nós dois, e o MFI foi um lugar, foi uma escola que nos acolheu, que nos ensinou, que tem o encontro regional e tem o encontro nacional. Hoje todos os nossos pastores fazem parte, e o pastor Luiz e a pastora Eliane estavam lá, e nos acolheram, nos ensinaram, e todo o MFI, nós somos tão abençoados, tão inspirados. Ela é pastora aqui da Comunidade Cristã de Curitiba, uma igreja de 40 anos, maravilhosa, que abençoa a cidade. Tem uma turma minha ali. Tem umas irmãs queridas. Cadê as irmãs da CCC? Glória a Deus, sejam bem-vindas, queridas. É uma honra tê-las aqui. Vamos aplaudir. Amém? Glória a Deus. Deus abençoe, pastora. Muito obrigada pela honra de tê-la aqui na nossa casa. Obrigada, querida. Obrigada, gente. Eu sempre sou tão amada nesse lugar, me sinto tão acolhida. E é sempre muito bom estar aqui com vocês. Não sei, mas eu acho que vocês me abençoam mais do que eu abençoo vocês. Gente, como toda boa mulher, né? Eu olhei aquelas fotos ali, a primeira coisa que eu fiz, meu Deus, que roupa que eu estou vestindo, né? Para ver se não era a mesma da foto. Porque eu não sou uma pessoa muito ligada nisso, sabe? Eu poderia ter vindo com a mesma daquelas roupas sem nenhum problema. Ai, Jesus, obrigada, era diferente. Porque eu sei, vocês reparam, eu sei, conheço vocês. Gente, eu estou muito feliz de estar aqui com vocês. Eu não sou vendedora, não sou escritora, eu escrevi um livro pela graça de Deus, porque Ele me pediu profeticamente, senão não teria escrito. Muitos de vocês já têm, né, esse livro, porque eu lancei aqui antes da minha igreja, quase me mataram por isso, né, o lançamento primeiro foi aqui, então muitas de vocês têm. Como eu vou falar alguma coisa do conteúdo, não do livro, mas o assunto vai para ali, eu trouxe algumas exemplares, se você se interessar, no final você procura lá atrás, vai te abençoar muito. E eu vou citar ele algumas vezes aqui na palavra, não é propaganda, eu não tinha a intenção de dar o fim nessa palavra que ela vai ter, isso aconteceu ontem, e aí eu resolvi trazer o livro também, você vai entender depois, abra suas mãos, vamos orar, porque a gente precisa do Espírito Santo. Pai, nessa noite, nós somos tão agradecidos por sua graça na nossa vida, Senhor, por todas essas filhas reunidas nesse lugar. Eu te peço, Espírito Santo, em nome de Jesus, que o Senhor nos ajude a cooperar com essa obra maior que o Senhor está fazendo. Espírito Santo, toma a mão de cada filha nessa noite, e eu te peço que o Senhor mesmo a conduza por essa palavra, de maneira que cada uma possa receber a sua porção e sair desse lugar muito abençoada. Mas eu tomo autoridade no nome de Jesus, amarro todo espírito contrário a esse tempo, Senhor, e declaro no Jesus, que apenas o Espírito Santo tem a liberdade de estar nesse lugar e operar na nossa vida como Ele quiser. Nós damos essa liberdade, oramos em nome de Jesus. Se você concorda, diga amém. E antes que eu comece aqui, eu não quero perder isso. Onde que está a Fernanda? Cadê a Fernanda? A de louvor, cadê? Está amamentando. Então eu falo para ela no final, ela que me lembre. Depois eu falo para ela, eu senti uma palavra para ela, mas depois eu falo. Gente, o tema desse congresso é a suficiência. E quando eu comecei a orar, quando eu recebo um convite, eu já começo a orar por aquilo no convite, porque Deus vai construindo alguma coisa dentro de mim ao longo do tempo. E quando eu recebi esse convite e esse tema, né, eu fui para o dicionário para ver o significado de suficiência, porque essas coisas às vezes nos ajudam na compreensão profética daquilo que o Senhor está querendo falar. E suficiência é a quantidade que baste para algo, é a quantidade
quantidade que é suficiente. E suficiente é aquilo que satisfaz, é aquilo que é bastante. E meditando sobre isso, no versículo da conferência, eu também fui dar uma olhada em várias versões para também trazer essa consciência mais profética. E eu li lá na NVT que diz assim: os que olham para ele ficarão radiantes, no rosto deles não haverá sombra de decepção. E o significado do versículo, isso me remeteu à história de Moisés. Moisés foi um homem insuficiente que encontrou a suficiência dele no Senhor, e isso fez com que ele pudesse cumprir o chamado dele. Sabe, eu não sei você, mas com muita frequência, gente, eu me sinto insuficiente, eu me sinto incapaz de fazer algumas coisas, mas quando eu vou para a oração e quando eu recebo alguns mimos de Deus, e eu vou te dar um exemplo, eu vou falar sobre Moisés. A primeira canção dessa noite falava sobre o quê? A sarça ardente. Falava sobre quem? Sobre Moisés. E isso, para mim, é um mimo de Deus, porque eu tenho uma relação muito importante na minha adoração com o Senhor. E quando eu encontro elementos da pregação, daquilo que eu vou falar no louvor, eu entendo isso como um respaldo do Senhor. E quando a gente começou a cantar essa canção, eu comecei a chorar. Eu falei: Senhor, olha o Senhor me mimando de novo. Então, muitas vezes, eu me sinto insuficiente, incapaz diante de determinadas situações, mas aí quando eu vou para a oração, quando eu vou para esse lugar da presença, né, eu sinto o Senhor me fortalecendo de uma tal maneira que eu posso dizer com muita convicção: eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Amém? Quem recebe essa palavra? Diga amém. Né? Em Êxodo 34, 29, se você está anotando, quando Moisés, ele desce do monte com as tábuas da lei, diz a Bíblia que ele não percebeu, mas o seu rosto brilhava. E brilhava por quê? Porque ele tinha estado com o Senhor, ele tinha falado com o Senhor. E nesse episódio, Moisés tem o rosto iluminado, e algo que eu tenho percebido, gente, é que em um nível ou em outro, todos nós já carregamos uma porção desse brilho no nosso rosto. Diga amém. Veja se a sua irmã está brilhando, dá uma olhadinha para ela. E o que a Bíblia diz é sobre... Vocês são impossíveis, não vou poder brincar muito com vocês, volta para cá. E o que a Bíblia vai dizendo para a gente é sobre um brilho que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Lembra desse versículo lá em Provérbios 4, 18? Que a vereda dos justos é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. E eu me lembrei que há muitos anos, antes da gente ir para o Uruguai, eu tinha uma líder de célula, que ela recebeu uma mocinha meio oprimida na célula dela aquela noite, e a noite inteira da reunião da célula, a menina ficava assim. E a líder perguntou: o que está acontecendo com você? Ela falou assim: eu não sei, mas você brilha, e o seu brilho me incomoda. Sabe, você já carrega um nível de brilho. Mas esse brilho, ele vai em aumento. Moisés experimentou uma intensidade que se tornou visível diante de todo Israel. Mas eu tenho certeza que ele começou com o brilho como o meu e como o seu. Sim ou não? O que significa que o nosso brilho precisa ir em aumento. Sabe, gente, eu creio de todo o meu coração que nós já entramos na estação dos últimos dias. Ainda não é o último, a gente ainda tem alguns anos pela frente. Eu falo com os jovens: fica tranquilo, vai dar tempo de casar, porque aí eles se acalmam, né? Mas a gente está caminhando rapidamente para essa volta, para esse último dia. E o versículo dessa conferência, ele é muito propício, né? Porque nós, entenda isso, nós, você e eu, nós não conheceremos a decepção.
E essa decepção, ela vai esmagar muita gente que rejeitou o nosso Senhor. Esse versículo diz também que nós não seremos confundidos. Por quê, gente? Porque parte será parte da nossa identificação, esse brilho que a gente vai carregar e que vai nos diferenciar dos demais. Sabe, Moisés olhou para o Senhor e o rosto dele foi iluminado e não havia sombra de decepção. Eu quero ir com você agora para Números 10, 33, anota aí se você está anotando, porque para mim esse texto, ele revela o brilho do coração de Moisés, que de alguma maneira se refletiu no seu rosto. Números 10, 33 diz assim: depois de partirem do monte do Senhor, marcharam por 3 dias. A arca da aliança do Senhor ia à frente deles para lhes mostrar onde parar e descansar. A cada dia, enquanto seguiam viagem, a nuvem do Senhor permanecia sobre eles. Dá uma olhadinha para cima e vê se não tem uma nuvenzinha sobre você. Tem. A nuvenzinha da presença continua sobre nós, nos dizendo onde parar, quando continuar, quando descansar. Nós precisamos dessa graça para discernir a voz da nuvem. Quantos estão entendendo? E aí ele vai para outra parte que eu amei. Ele diz assim: sempre que a arca partia, seguia a viagem, Moisés exclamava: levanta-te, ó Senhor, que teus inimigos se dispersem, teus adversários fujam de diante de ti. E quando a arca completava a sua jornada e parava, Moisés fazia outra oração: volta ao Senhor. Volta aos milhares de Israel. Eu estava fazendo a minha leitura anual da Bíblia quando essa passagem capturou meu coração. Levanta-te, Senhor, para quê? Para dispersar os meus inimigos, para lutar contra aqueles que têm lutado contra mim. E depois que o Senhor fizer isso, Senhor, volta para mim, porque eu preciso da sua presença. Vai lá, resolve isso para mim, sim, mas volta para mim. Moisés era um homem insuficiente, mas ele chegou no lugar da sua vida com Deus. E provavelmente, gente, esse lugar que ele chegou foi resultado dos tempos que ele passava a sós com o Senhor na tenda do encontro, onde ele conheceu a suficiência de um Deus que é suficiente. Na tenda do encontro, o coração de Moisés aprendeu a se inclinar diante do Senhor. E ali, naquele lugar da presença, ele aprendeu a obedecer, aprendeu a confiar. E mesmo que os dias diante dele fossem dias muito intensos e desafiadores, o Senhor garantia para Moisés um lugar de cobertura, de proteção e de descanso. Sabe, gente, não sei se você já parou para pensar nisso, mas às vezes a gente luta tanto. Eu não sei você, mas já as mulheres que eu conheço têm uns 8 braços. A gente só vê 2. Sim ou não? A gente faz tanta coisa e muitas vezes a gente termina o dia esgotadas. E aí a gente deita para descansar e muitas vezes, quando a gente acorda no dia seguinte, parece que a noite anterior não foi suficiente para a gente ter o descanso necessário e a gente já começa o dia seguinte cansadas. E aí a gente vai acumulando cansaço sobre cansaço e o resultado muitas vezes, ouça isso, são depressões, crises de ansiedade e pânico, que é resultado da sobrecarga de estresse. Da sobrecarga, toda sobrecarga nas emoções, a gente vai produzir um resultado. Moisés, ele tinha muito estresse, ele tinha muitas coisas sobre os ombros dele, e ele aprendeu a corresponder à voz do Senhor, ele aprendeu a obedecer.
Então, quando o Senhor falava é hora de marchar, ele marchava, é hora de descansar, ele descansava. Moisés aprendeu a viver debaixo dessa cobertura, desse descanso e da orientação do Senhor. Sabe, nós precisamos desse lugar como mulheres. Porque a mulher moderna, ela desempenha muitos papéis. Por isso que eu digo, ela tem uns 8 braços. A gente só vê 2, mas a mulher tem muitas atividades. Então, quando Deus falava que era hora de fazer o que fosse, marchar, parar, descansar, Israel fazia isso. E nós precisamos aprender isso, gente, na oração. Sabe, quando Deus falava para Israel marchar, mesmo que ele não soubesse o destino, mesmo que ele não soubesse que tipos de inimigos eles encontrariam naquele trajeto, eles marchavam, eles obedeciam. E eu entendo esse texto que a gente leu, é como se Moisés estivesse falando o seguinte: olha pessoal, é o seguinte, está na hora de marchar. Eu não sei o que a gente vai encontrar nessa jornada, mas Deus vai cuidar dos nossos inimigos. Então não se preocupe, levante e vamos marchar. E a segunda parte é a minha favorita, quando ele dizia: Senhor, depois de nos livrar dos nossos inimigos, volte para nós. Sabe, com muita frequência a gente ora, jejua, guerreia, aí consegue aquela bênção que você queria, consegue resolver aquilo, você fica na celebração e esquece de dizer: Senhor, volta para mim. Quantos estão entendendo? O nosso Deus é relacional. Moisés, ele se beneficiava, sim, das bênçãos do Senhor, né, de tudo que ele fazia contra o inimigo, mas Moisés valorizava a presença. Né? E eu tenho percebido, gente, que essa é uma estação que Deus tem nos convidado como mulheres a esse lugar da presença. E não é porque não tem nada para você fazer na igreja, então vou mandar você orar. Não é isso. É sobre encontrar um lugar no Senhor, é sobre discernir o coração dEle. E o resultado disso, gente, é coração iluminado, é rosto iluminado, é corpo iluminado, é tudo iluminado, porque isso é andar na luz do Senhor, que foi o que aconteceu com Moisés. E Moisés tinha um grande desafio diante dele, ensinar aquele povo o que ele estava aprendendo sobre a suficiência de Deus. Moisés estava aprendendo lições muito importantes sobre a suficiência de um Deus que satisfaz, que é suficiente. O Deus que tinha a medida completa de tudo que Israel pudesse precisar. E, gente, isso se aplica tanto a mim e a você. Na maioria das vezes, quando a gente lê o Antigo Testamento, especialmente, na maioria das vezes Israel falhou em confiar nessa suficiência. E sabe, assim como você e eu, nós também falhamos. Muitas vezes a gente acha que a nossa oração, aquela que a gente fez por aquela irmã, Deus vai atender. Mas quantas têm dificuldades de orar por si mesmas e achar que Deus vai responder a oração? A gente não tem dificuldade de orar pelo outro, mas a gente tem dificuldade de pedir para nós. Aí tem aquela vozinha que fala: fala Deus. Quando a gente começa a ler a Bíblia desde Gênesis, a gente vai ver quantas alianças Deus fez com Israel, e que todas elas vinham acompanhadas de promessas. Promessas que Deus estava pronto para entregar para Israel, se Israel apenas fizesse a parte deles. Ele, por exemplo, prometeu que um dia daria a Israel uma terra maravilhosa, que manava leite e mel, né, uma terra dos sonhos. E o único problema é que essa terra estava cheia de gigantes.
E quando Israel se depara com os gigantes, mesmo que a terra tivesse condenada, os habitantes condenados, porque haviam pecado muito contra Deus e seriam vomitados da terra, é o que diz o versículo, né? Israel precisava, para ele ter posse da terra, ele precisava expulsar os habitantes da terra, lutar e vencer. E quando eles veem o tamanho dos inimigos, eles veem que a terra é muito boa, mas quando eles veem o tamanho dos gigantes, eles acreditaram mais na força do inimigo, mais no que eles viam, do que nas promessas de Deus. Acreditaram mais na intimidação do inimigo do que na suficiência de um Deus que é suficiente. Número 13, com relação a esse assunto, Israel disse assim: vimos os gigantes, nos sentimos como gafanhotos e também era assim que parecíamos para eles. Então, Moisés tinha um desafio muito grande, ensinar a Israel sobre a suficiência de um Deus que satisfaz, que é suficiente e que tinha na medida completa tudo o que Israel pudesse precisar. E, gente, a gente precisa entender que isso se aplica a mim e a você. Deus tem a medida exata do que você precisa, do que eu preciso. E muitas vezes a gente tem dificuldade de acreditar nisso. Moisés creu e ele viveu uma vida extraordinária com relação à suficiência de Deus. Agora eu quero dar uma paradinha aqui para humanizar um pouco esse Moisés. Eu quero caminhar com você nessa segunda parte sobre nós vermos de onde saiu Moisés. Eu quero falar um pouquinho sobre os seus primeiros dias, sobre a sua origem, sobre os seus desafios emocionais. Um homem que foi insuficiente, mas liderou a Israel na suficiência de Deus. Sabe quantas vezes nós nos sentimos insuficientes para dirigir, cuidar, amar, e, enfim, nossa família, nosso trabalho, nosso ministério, tudo que a gente faz com aqueles 8 braços. Quantas vezes a gente se sente insuficiente? E o Senhor, o convite dele nessa noite é te puxar para essa suficiência dele, para que você possa realizar todas as coisas com muita graça. Diga amém. Então, Moisés, para começar, ele era filho de uma escrava, Joquebede, ameaçado de morte desde o ventre. Um homem gago, assassino, fugitivo, um filho marcado pelas seguranças da própria história dele e da história do seu povo. Joquebede teve seu bebê em uma época muito difícil, onde as parteiras tinham a orientação, tinham a ordem, na verdade, de matar todo bebê nascido que fosse menino. Alguns escaparam porque aquelas mulheres temeram a Deus, mas foi nesse contexto que Joquebede tem o seu bebê. E quando ele nasce, ela consegue esconder ele até que ela não pôde mais ocultá-lo. E na sequência ela arma um plano para salvar a vida dessa criança, né? E embora o plano dela tenha dado certo, ela salvou o menino, mas deixou muitas marcas na sua alma. A primeira marca emocional que Joquebede deixa na vida de Moisés foi a insegurança. Uma gestação difícil, gente. Emocionalmente, Moisés se desenvolveu um ambiente de amor, de aceitação. Ele era amado por seus pais, desejado por seus pais. Mas a gestação se deu numa época muito turbulenta. Então, as inseguranças, os medos, né, as ansiedades feriram aquela criança que estava sendo gestada de muitas formas. E Moisés, ele estava cercado o tempo inteiro com esse espírito de morte. E talvez a principal enfermidade da alma de Moisés tenha sido a insegurança. Sabe, eu creio que Joquebede foi uma mulher de oração. E creio também que Deus deu estratégias para ela naquele plano do Nilo, que eu já vou falar sobre isso. Mas eu quero fazer uma pergunta hoje. Quantas mães nós temos aqui?
Pode abaixar a mão. Agora, quantas mães estão sofrendo, preocupada com os seus filhos? Eles não estão andando com o Senhor, eles estão mornos na fé, eles ainda não são cristãos, estão fazendo bobagem. Quantas mães estão lutando com isso? Levanta a mão. Tá, eu vou te pedir para ficar de pé, eu tenho uma palavra de Deus para você. Primeiro eu quero te dizer que nada, ouça isso com atenção, nada, nenhuma oração pelo seu filho é mais poderosa do que a sua própria oração. Tá? A oração de mãe é uma coisa que bombardeia os céus e a oração da mãe será atendida. Eu sinto o Senhor falando para você nessa noite, abra suas mãos. Eu sinto o Senhor te falando, assim como eu dei estratégias para Joquebede, para que o filho dela fosse salvo, eu darei a vocês estratégias para a salvação dos seus filhos. Eu sinto o Senhor liberando sobre vocês essa palavra. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Não importa o buraco que o seu filho esteja, ele desceu, mas ele vai subir em glória. Amém? Quem recebe essa palavra, dê um aplauso para Jesus. Joquebede foi uma mulher de oração. E eu creio que nesse tempo de oração, o Senhor foi traçando esses planos na mente dela, e eu creio que da mesma forma, nos seus tempos de oração, Deus vai te dar estratégias para a sua família. Talvez você está orando não só pelo seu filho, mas pelo seu casamento, pela sua família, né? Enfim, Deus vai te dar essa graça. Então, naqueles dias, os meninos, os recém-nascidos, estavam destinados à morte. Então imagina, gente, Joquebede grávida, carregando todo aquele misto de emoções, né, no seu coração. Será menino, será menina? Se for menino, vai sobreviver? O que eu vou fazer? Então, gente, todas aquelas ansiedades, preocupações, sofrimento, medo, tudo aquilo foi sendo absorvido pelo bebê em gestação. A gestação e os primeiros meses de Moisés foi um misto de amor pelo bebê, mas os medos do que poderia acontecer a qualquer momento. E a alma do pequeno Moisés estava sendo bombardeada o tempo inteiro com esses espíritos de morte, de insegurança, de angústia. E aí, para salvar a vida do menino, vem então o segundo trauma, ao abandono no Nilo, que talvez tenha sido o trauma maior. Joquebede havia recebido um plano de Deus em oração, a Bíblia não diz isso, eu creio nisso. E também acredito que enquanto ela pensava no plano, enquanto ela executava o plano, chorando, sofrendo, com 1000 questionamentos, seu bebê continuava sendo ferido constantemente com aqueles sentimentos de abandono, insegurança e medo. Gente, cada mamada era esse sentimento, será que vai ser a última vez que eu vou dar de mamar para o meu bebê? Porque se alguém do governo soubesse de um bebê ali, ele seria morto. Eu imagino Joquebede amamentando o filho pela última vez, chorando sobre ele, olhando com ternura. Eu imagino os carinhos, a angústia dos dois, mãe e filho, que sentia que a separação era inevitável. Eu fico imaginando a comoção dessa mãe colocando o seu bebezinho num cesto que seria abandonado nas margens do rio Nilo. O cesto é levado, né? E por mais que no plano constasse oração, atos de fé, vigilância da filha mais velha que ia acompanhar com o olhar todo o trajeto do cesto até que ele fosse encontrado, a dor, a angústia, a ansiedade, gente, isso era inevitável. Diz a Bíblia que quando a princesa abre o cesto, ela encontra
O bebê, ele estava chorando. Chorando por quê? Com as marcas da dor, do abandono, da insegurança, dos traumas que ele estava vivendo naquela estação tão turbulenta. A irmã de Moisés, então, se apresenta para a princesa, fala, quer que eu vá buscar uma mulher hebreia que possa amamentar a criança? E ela vai, busca a própria mãe, entrega de novo o bebê para a mãe. Mas, gente, isso não curou o trauma das emoções. Joquebede e Moisés ficaram separados pouco tempo, algumas horas, talvez. Mas mãe e filho já sabiam que eles se separariam outra vez. Êxodo 2:10 diz assim, quando o menino cresceu, ela o levou de volta à filha do faraó, que o adotou como seu próprio filho. A salvação de Moisés também era o grande trauma dele, a adoção. Sabe, quando ele foi entregue para a adoção definitiva, gente, eles se viram de novo diante do mesmo sofrimento, o sofrimento da separação. Você pode imaginar o que foi o último beijo, o último abraço, a última mamada, a última troca de fralda? E de repente, no dia da adoção, tudo muda na vida daquela criança e ele tem que se submeter a uma nova cultura, novas vestimentas, nova cultura, comunicação, língua, maneira de expressar e receber afeto, nova família e muita riqueza. E aí eu me pergunto, onde Moisés adquiriu a dificuldade na sua fala? E quando eu vou observando toda essa história dele, na verdade, gente, é uma somatória. Mas pelo menos duas coisas me chamam a atenção, porque eu trabalho muito com cura interior. E com cura interior, as duas coisas mais importantes que a gente precisa fazer em cura interior para ser curado, é chorar e falar. Moisés não podia nem chorar e nem expressar suas emoções, que no caso dele seria gritando, chorando, né? Essas coisas. Então eu fico imaginando Joquebede, gente, quem sabe que criança tem cólica? Tem desconforto, e como que ele se comunica com os pais? Fala, está doendo, é assim? Não, é chorando. E eu fico imaginando Joquebede enfiando uma almofada na cara do menino, dando peito, tapando a boca, colocando um tampão na boca da criança, proibindo ela de se expressar, porque se ela se expressasse, ela poderia ser morta. Ele não teve a liberdade de chorar com as cólicas, de chorar com os desconfortos. Então, a criança, ela não tem como elaborar sentimento, gente, mas ela capta com uma capacidade impressionante sinais emocionais que vão se enraizar nelas como sentimentos positivos ou negativos. Moisés, mesmo sendo um bebê, um recém-nascido, ele pôde perceber as emoções da sua mãe. Ele sabia que ela estava planejando a separação. Aí talvez você esteja me perguntando, pastora, como é que você sabe disso? Na verdade, eu não sei, porque a Bíblia não fala nada disso. Mas eu juntei tudo o que eu li sobre Moisés, sua postura, sua fala, sua dificuldade de se expressar, e eu juntei tudo isso com as experiências que eu tenho em cura interior. Sabe, gente, outro dia eu fiz uma cura de uma filha que foi para adoção. E a cura dela se dá na última mamada da mãe biológica. Imagina, ela lembra dessa cena. Anos depois, Deus faz toda uma reviravolta, uma história linda que termina linda, e ela conhece a mãe biológica e elas conversam sobre a última mamada e o motivo da adoção, e elas são próximas até hoje. Essa semana eu atendi uma mulher que chegou com a dor no peito, dor no coração, e falou, pastora, eu já fui no médico, fiz todos os exames, ele falou que clinicamente eu estou bem, eu não tenho nada. E por isso que eu estou aqui, fiz todo o processo de cura com ela, como eu ensino no meu livro, para você mesmo fazer a sua cura sem perturbar a pastora. Então esse livro aqui, na verdade, é uma bênção para a pastora. Mas aí tem aqueles que o livro não dá conta, tem que vir para a pastora. Foi o que aconteceu com essa moça, ela veio para mim.
E aí ela termina a cura dela. No processo, estava terminando, eu falei, está terminando aqui, fui entendendo, e ela falou, não, pastora, não está terminando, meu coração ainda está doendo. Eu falei, Jesus, aí ficou difícil. Aí eu peguei a mão dela, oramos, Espírito Santo, mostra o que é, e aí o processo caminhou um pouco mais, né? Deus conduziu ela por uma cura de ventre, e tem todo um processo que não dá para entrar nisso agora, e de repente ela levanta e fala, estou curada, não dói mais meu peito. Porque no processo ela nasceu emocionalmente, se desvinculou da mãe, mas na hora da cura ela falava assim, pastor, eu já sei porque meu coração dói. São tempos muito difíceis para minha mãe, ela está transferindo para mim toda a carga emocional dela, a dor que ela sente no coração é a dor que eu sinto. Então, quando ela nasce, separa, e aí a criança pode ter o sentimento do seu próprio coração. Então, gente, são essas experiências, lendo as histórias de Moisés, que eu digo, sabe, tem muita sensibilidade na criança que está na barriga da mãe, é uma coisa impressionante, é muito mais do que a gente pode imaginar, ela sente o amor, ela sente a rejeição, ela sente se ela é bem recebida pela família, pelos avós, ela sente tudo via sentimentos da mãe. Agora veja, Moisés, Amrão e Joquebede amavam Moisés. Ele era um filho amado, desejado, eles não queriam se livrar dele. Se Moisés precisou de tanta cura interior, imagina eu e você, que não nascemos numa família tão boa assim. Eu creio que Moisés, ele passou por muita cura interior naquela famosa tenda do encontro. Olha que texto maravilhoso. Êxodo 33, depois você lê ele inteiro, eu vou ler a partir do 7. Moisés costumava montar uma tenda fora do acampamento, a certa distância dele, e ele chamava essa tenda de tenda do encontro. Quem quisesse uma petição ao Senhor ia até essa tenda fora do acampamento, e sempre que Moisés se dirigia a essa tenda, todo o povo se levantava e permanecia de pé, cada um à entrada da sua própria tenda, e eles ficavam observando o caminhar de Moisés até que ele entrasse na tenda. Logo que ele entrava, uma coluna de nuvem descia dos céus e ficava suspensa no ar, à entrada da tenda, enquanto o Senhor falava com ele. Olha para cima, vê se a sua nuvem está aí. Tá, não está? Ela está. Nós precisamos ir para a tenda do encontro e ouvir a voz que vem da nuvem, gente. E diz que aquela nuvem ficava ali, e ali o Senhor falava com Moisés face a face, como quem falava com um amigo. Consegue perceber como Moisés valorizava a presença, o tempo e o tempo dele com o Senhor? Moisés foi um homem que andou na suficiência de Deus, porque ele foi um homem de muitos encontros com Deus. Ainda falando sobre a fala, por que será que ele era gago? Outro fator a se considerar foi a primeira comunicação com a família egípcia. Gente, eu estou aqui com a minha amiga pastora mexicana, né? Ela fala espanhol, está aprendendo português. É uma confusão para mim. Eu falo com ela em português, viro para outra que é brasileira, falo em espanhol. Às vezes eu me sinto numa torre de Babel. Agora imagina o que é você, né, sendo hebreu, tendo que agora assumir a cultura egípcia. Então eu fico imaginando o aprendizado da língua, da cultura, dos estudos, das vestimentas, o sentimento de inadequação naquele lugar. E para fazer esse quadro ainda mais difícil, enquanto Moisés recebia todos os benefícios da riqueza do Egito, a família dele era escrava. O povo dele estava
numa situação difícil, debaixo daquele jugo de escravidão e açoites do faraó, ele sofria com o tratamento escravo do seu povo, e eu imagino que Moisés, nessa condição, à medida que ele foi crescendo, ele teve que engolir muito choro, porque ele tinha que lidar com muitas injustiças, e talvez ele trouxesse muitas perguntas no seu coração, por quê? E sabe, eu creio que todas essas coisas afetaram a fala dele. E, enfim, Moisés cresce, se torna um homem adulto, ele tinha, sei lá como é que funcionava isso, mas ele tinha liberdade de visitar o seu povo, de vez em quando ele saía para dar umas voltas, e numa dessas ele vê um egípcio maltratando um hebreu, espancando ele. Moisés se levanta, mata o egípcio e se livra dele. No dia seguinte, Moisés sai de novo para passear e vê 2 hebreus brigando. E ele vai tentar apartar os 2, eles falam, você vai querer matar a gente como você matou o egípcio ontem? Moisés teve medo. O mesmo medo que ele encontrou pela primeira vez no ventre, o mesmo medo que ele encontrou quando foi colocado no Nilo, naquele cesto, e agora está ali diante da morte do egípcio. Sabe, sem conseguir lidar com isso, Moisés foge para uma outra cidade, tentando ter uma vida normal. Gente, eu sou super a favor de que filhos possam sair de casa para estudar fora, estudar em outro estado, em outro país, fazer sua carreira. Eu sou super, assim, eu concordo com isso. Mas com frequência eu vejo filhos saindo de casa para estudar fora, para intercâmbio, para outros motivos, para fugir para Midian, porque não aguenta mais o convívio familiar. Moisés estava tentando uma nova vida, ele fugiu daquela situação dele. Sabe, nós precisamos encontrar o Senhor na tenda do encontro, gente. Às vezes é para ir para Midian mesmo, mas às vezes não é para ir. E Deus escolhe, como sempre, Moisés está lá tentando refazer a vida dele, e Deus escolhe uma maneira inusitada de falar com Moisés, quando ele estava só tentando recomeçar a vida dele longe do seu passado, longe da sua história, do seu povo e dos seus sentimentos de culpa, e de repente ele está cuidando do rebanho, o que ele vê? Um arbusto em chamas, que não era consumido pelo fogo. Moisés estava tentando se recuperar, entenda isso, da sua história egípcia que tinha terminado da pior maneira. E quando ele viu aquele egípcio espancando o homem hebreu, naquele momento, diante da injustiça, toda a raiva, todas as emoções reprimidas que Moisés carregava apareceu da pior maneira, e ele mata o egípcio. Sabe, como eu falei, eu trabalho muito com cura interior. E eu atendi uma mulher que ela teve um bebezinho, amamentou ele até 1 ano, com 1 ano ela começou o desmame para ela trabalhar e deixou esse bebê com uma babá, e pouco tempo de trabalho ela percebeu que essa criança estava sendo maltratada. Conclusão, para encurtar a história, uma longa história, eles gravaram a babá em casa, desconfiaram dela, gravaram e descobriram tudo. E na pandemia eu orientei essa mãe, tudo por videochamada, porque a gente não podia se encontrar ninguém. Eu orientei essa mãe como que ela podia fazer a cura interior dela, como eu ensino nesse livro. E ela pegou lá a almofadinha dela, a almofadinha daí simbolizava a babá. Gente, eu pedi para ela expressar os sentimentos dela com relação àquela situação. E ela tratou a almofada com a ira reprimida de uma mãe ofendida. Quantos sabem que toca em você, mas não toca no meu filho? Quantos entendem isso? Gente, quando ela terminou o processo de cura, ela mandou para mim a foto da almofada. Não sobrou nem a espuma. Toda a ira que ela carregava, ela destruiu aquela almofada. O que significa isso?
Se ela tivesse lidado com uma situação de injustiça que fizesse menção emocional àquela situação, ela teria feito a mesma coisa com uma pessoa. Agora imagina se ela tivesse reencontrado a babá. Eu creio que foi algo parecido que aconteceu com Moisés, quando ele viu aquele egípcio espancando um hebreu. Quando Moisés, ele se vê diante desse arbusto em chamas, Moisés, ele sentia muita culpa, carregava ainda as suas emoções do passado, era uma coisa muito forte, e quando ele vê esse arbusto em chama, ele se aproxima para ver aquele fenômeno. Mas ele não imaginava que dali ia sair a voz de Deus e que dali ia sair toda uma conversa que ele ia acabar como libertador do Egito. E Moisés faz umas perguntas para Deus. Como assim você pretende usar uma pessoa como eu? Gente, de onde saiu Moisés? Do pior lugar. Eu não sei você, mas em algum momento eu imagino que a sua baixa autoestima te pega. Não levanta a mão, faz cara de paisagem. Não quero expor ninguém. E você fala, não, pastora, mas eu não sirvo para isso. Não, pastor, imagina, quem sou eu para liderar uma célula, para orar na reunião de oração? Não, pastora, você não sabe de onde eu saí, você não conhece a minha história. Sabe, gente, Deus se revela para Moisés em um dos piores momentos da vida dele. E Moisés está assim, quem sou eu? Quem sou eu para libertar Israel? Eles vão me ouvir, enfim. Fala um monte de coisa. E ele não consegue argumentar com Deus, porque Deus acreditava nele para cumprir uma tarefa, assim como ele acredita em você para cumprir determinadas tarefas. Gente, tem muita tarefa no reino de Deus e a mulher é uma riqueza impressionante para o reino de Deus. Diga amém, diga é verdade, sou mesmo. Sabe, mas Moisés não conseguia entender isso naquele momento, que ele tinha essa riqueza. E aí, depois de tentar argumentar, ele fala assim, olha, Deus, eu vou falar para você qual é o meu maior problema. E ele diz assim, olha, eu não tenho facilidade para falar, nem antes e nem agora, depois dessa nossa conversa, eu continuo gago. Eu não consigo me expressar e eu sou atrapalhado com as minhas palavras. Moisés era travado na fala porque ele era travado emocionalmente. E aí ele chega em um lugar que ele reconhece a fragilidade dele diante do Senhor. Sabe, gente, normalmente nós temos, vai fazendo assim para você concordar comigo. Nós temos muita dificuldade de reconhecer nossos defeitos, nossas falhas, sim ou não? Né? Mulher tem fama de fofoqueira porque você fala do outro. Viu aquela lá? Viu? Para não falar de si. E Moisés está nesse lugar. Ele está dando todas as desculpas, mas ele não quer falar do maior defeito dele, ou da maior dor, ou da maior carga relacionada com as emoções dele. E ele fala, Deus, eu não consigo me expressar. Moisés estava em choque, porque Deus queria fazer dele um libertador. E aí, quando ele fala que ele era gago, interessante, gente, que Deus trabalha da mesma maneira com você e comigo. Ele pega a gente, ele vai moendo a gente, vai quebrantando a gente, até ele nos levar em um lugar de quebrantamento que o resultado é um coração que se inclina ao Senhor. E quando esse coração se inclina, gente, presta atenção nisso, quando ele fica quebrantado, ele também fica iluminado. E quando ele fica iluminado, esse brilho vem para o seu rosto. Sabe, eu sinto nessa noite o Senhor te convidando para reconhecer diante dEle com suas palavras e provavelmente com suas lágrimas a mulher fraca que você é, frágil, feridenta, fofoqueira, sei lá. São essas coisas bem bonitas que me interessam nessa noite.
Não me interessam as coisas boas, as boas já são boas, eu quero as ruins para vocês deixar elas aqui hoje, nos pés da cruz. Para você sair daqui com uma mulher como Moisés, olha, eu reconheço que eu não sei me expressar, eu reconheço que eu sou atrapalhada com as palavras. E naquele momento ele recebe uma porção da graça de Deus. Se você quer ser iluminada, se você quer que o brilho da luz de Cristo se revele, se reflita no seu rosto, gente, isso precisa começar no coração. Instagram está cheio de mulher bonita. Mas presta atenção no olhar, não na maquiagem, no olhar. E você vai ver olhos escuros, vazios, olhares infelizes. O Senhor quer pegar tudo isso que eu e você também temos, derramar diante dele e falar: Senhor, é isso aí. Eu sou essa pessoa horrível. E nesse quebrantamento, nessa insuficiência, você recebe toda a suficiência de um Deus que é suficiente, tem o bastante para você. Dê um aplauso para Jesus. Moisés foi um homem que durante toda a sua vida, gente, ele foi um homem perseguido em suas emoções pelos fantasmas emocionais. E eu vou te dar um exemplo. Você já conhece alguém, faz cara de paisagem, porque o alguém pode estar do teu lado. Você conhece alguém que tem mania de rejeição, que acha que todo mundo rejeita ela é a pior das pessoas, ela é infeliz, ela reclama, viu que fulano me rejeitou, viu que a pastora não me cumprimentou, nessa igreja ninguém me ama, ninguém me quer. Quem já viu esse discurso? A pessoa que tem um sentimento de rejeição, e isso não é tratado na tenda do encontro, isso não é tratado de maneira que a pessoa incline o seu coração diante do Senhor, onde ela for, até na igreja, ela vai encontrar rejeição. Porque rejeição atrai rejeição. Então eu fico imaginando Moisés com os fantasmas emocionais dele, depois de ter matado um egípcio, eu fico imaginando ele tendo pesadelos do egípcio ressuscitando e vindo atrás dele, puxando o pé dele à noite. Eu fico imaginando ele sonhando com a guarda do faraó que está batendo na porta dele para prendê-lo. E esses Salmos 34, na nova tradução da linguagem de hoje, diz assim: os que são perseguidos olham para ele e se alegram, eles nunca ficarão desapontados. Sabe, o Senhor sabe os fantasmas emocionais que te perseguem. A gente tem muito problema com comparação, baixa autoestima, sentimentos de rejeição, sentimento de comparação, de inadequação. Gente, são tantas coisas que a nossa história se encarregou de nos ferir, que só Jesus para dar jeito nisso. Não tem oração poderosa que funcione, gente. Nós precisamos de encontros na tenda do encontro. Diga amém. Deus tem uma maneira de falar com você que você sabe que Ele está falando. Às vezes a gente dá uma de tonta, de boba, porque eu não quero ouvir isso. Eu vou te dar um exemplo. A pessoa vem aqui na frente levantar a oferta. Você tem 50 na carteira que você resolveu que você ia comer um McDonald's. Aí, na hora da oferta, a pessoa faz aquele apelo e você vê o seu McDonald's assim, voando com a asinha. Aí você fala: não, coisa da minha cabeça, Deus sabe que eu preciso comer. Nem é Deus. Né? Sai, arreda de mim, Satanás. Então, muitas vezes, nós reconhecemos que Deus está falando, o Espírito Santo está se movendo, está dando uma direção, está fazendo um apontamento, e às vezes a gente faz cara de desentendido, mas nós sabemos quando Ele está falando, sim ou não? E eu sinto que Deus está falando com algumas de vocês aqui, e eu sinto o Senhor falando profeticamente para você agora que Ele está respondendo a sua oração.
para você entender que isso que você está vendo, isso que você está ouvindo, que você está sonhando, é Ele tentando falar com você, uma mensagem que você tem uma inclinação a rejeitar, mas é Deus. Muitas coisas que Deus fala com a gente parecem bem ruim, mas elas são muito boas. Nenhum processo é gostoso, nenhuma disciplina é agradável. Mas se nós nos submetemos a ela, nós vamos entrar num lugar abençoado de Deus. E aí Moisés está em todo esse esquema aí diante da sarça ardente, e Deus fala com ele assim, ó, não se aproxime, mas fica aí, não passa dessa linha e tire as suas sandálias. E ele começa a falar, eu sou o Deus de Abraão, de Isaac. Deus vai se apresentando, falando, né, dele, e Moisés de novo tem medo, tapa o rosto. Diz o texto que quando Moisés ouviu a voz de Deus, cobriu o rosto porque teve medo de olhar para Deus de novo, gente. Medo era um dos inimigos internos de Moisés. Medo de olhar para Deus, tem medo de olhar para o diabo, né, gente? Se Deus aparecer para você, não fica com medo, não olha. O máximo que pode acontecer é você morrer. E se você morrer, você vai com ele, está tudo bem. O mesmo medo que Moisés lidou a vida inteira, ele tem um encontro com Deus e ele tem medo também. E eu fiquei perguntando, Deus, por que tirar as sandálias? E a resposta que me veio para essa reunião, para essa conferência, é sobre ficar vulnerável para Deus. Sabe, gente, Moisés estava em choque com aquele encontro, com aquelas palavras, e quando Deus termina de falar, se ele tivesse calçado, ele teria saído correndo. Mas como ele se fragilizou, ele entregou, ele abriu mão, ele ficou vulnerável, mesmo chocado. Moisés não saiu correndo. E muitas vezes, eu e você, a gente tem vontade de sair correndo, quando Deus fala algumas coisas com a gente. Deus podia ter curado a gagueira de Moisés, mas ele não curou. E eu acho que muitas vezes nós estamos pedindo coisas para Deus e recebe esse insight profético aí também. Você ora, ora, ora e Deus não te dá. Aí você ora para uma coisa parecida para sua irmã, Deus dá para ela. Aí você fica morrendo de inveja. Não, você não fica. Aqui todo mundo é de Deus. Muitas vezes, gente, nós estamos pedindo coisas para Deus e Ele não nos dá, porque não é hora de nos dar aquilo. Ele precisa que você continue lutando com isso aí para quebrantar o seu coração. Porque você quer ter um rosto iluminado, para ter um rosto iluminado, você precisa ter um coração quebrantado, inclinado diante do Senhor. Quer ver uma coisa que quebranta a enfermidade? Fica doente, mas doente para valer. Vem para a sala de oração, vai para a oração, para o jejum, sim ou não? Fica saudável, ninguém nem lembra de orar. Então, às vezes, Deus permite uma gagueira para produzir um quebrantamento em nós até que a gente possa chegar nesse lugar de refletir um rosto iluminado. E um outro aspecto que eu acho que Deus não curou a gagueira de Moisés e deu Arão para ele como porta-voz, é porque a gente precisa entender uma coisa, gente. Olha para o seu vizinho, da direita, agora da esquerda. Nós precisamos um dos outros para fazer a obra de Deus. Tem muita gente querendo fazer a obra de Deus independente. E Deus está falando, Moisés, você já vai ser bom demais. Se você falar, vão querer te idolatrar. Não. É bom que você tenha essa fragilidade, que o seu irmão te acompanhe. É bom que o povo saiba que você também depende de alguém para o seu ministério funcionar. Sabe, eu não sei qual é a sua limitação. Moisés lidou com algumas, insegurança, adoção, abandono, incertezas. Moisés teve os dele. E nessa noite eu quero que você comece a nomear as suas fragilidades emocionais, porque o Senhor tem cura para a sua vida nessa noite.
Sabe, eu sinto que nós precisamos tirar as nossas sandálias diante do Senhor e nos fragilizarmos na sua presença para sermos uma pessoa melhor, para sermos uma esposa melhor, uma mulher melhor, uma filha melhor, uma amiga melhor, né? Uma cristã melhor. Muitas vezes a gente pensa que sabe muita coisa e a nossa, sei lá, sabedoria atrapalha o Senhor de nos curar. Então, apenas abra seu coração e deixa Ele te curar nessa noite. Começa a guardar suas coisas, vai abrindo o seu coração. Sabe, gente, a ação do Nilo salvou a vida de Moisés, mas deixou muitas feridas, que ele precisou de muitos encontros com Deus para ser curado. Eu sei que você também tem as suas situações e o Senhor quer te curar nessa noite. Eu entendo que essa figura das sandálias também também é uma figura que fala que a gente pode fazer essa aplicação que Moisés tirou os olhos dele e colocou os olhos dele no Senhor. Quando ele abriu mão da proteção, quando ele abriu mão do que ele carregava para ficar fragilizado na presença do Senhor, ele tira os olhos das misérias dele e ele coloca esse olhar no Senhor. Há uma presença nesse lugar. Fica de pé comigo. Eu creio que Deus quer te curar nessa noite e Ele pode fazer isso aonde você está. Mas tem algumas pessoas que precisam vir ao altar. Então, se você é essa pessoa que precisa, você vai sair do seu lugar rapidinho, mas espera um pouquinho, não sai ainda não. Quando seu coração começar a bater, você fica desesperada, não vou sim, você tem que vir. Tá? Essa é a senha. Mas antes eu quero fazer uma pergunta, porque é muito importante. E a gente não tem muito tempo, já devo ter estourado meu tempo. Tá tranquilo? Todas nós precisamos de um encontro com Deus. E pode ser que você esteja aqui nessa noite, nesse fim de semana, e você ainda não teve a oportunidade de entregar a sua vida publicamente para o Senhor. Você é uma pessoa que ama Deus, você acredita nele, senão você não estaria aqui, você ia estar fazendo outra coisa sábado à noite. Fala sério, quem vem numa igreja sábado à noite, se não ama Jesus? Verdade? Mas pode ser que você está aqui e você diz, não, eu vim porque me convidaram, mas eu nunca tive essa oportunidade. Ou pode ser que você também foi convidada, você está aqui e você diz, olha, eu já fui crente, mas eu me desviei do Senhor e nessa noite eu quero outra vez me reconsagrar. Eu quero me aliançar com o Senhor outra vez. Abra suas mãos, todas vocês, feche os teus olhos. Pai, nessa noite eu te peço em nome de Jesus, Espírito Santo, que o Senhor libere um espírito de salvação nesse lugar. Senhor, nós te pedimos que essa seja uma noite de colheita, Senhor, que essa seja uma noite de salvação. Senhor, eu te peço em nome de Jesus, que o Senhor venha nessa noite, trazendo convicção no coração de que eu preciso do Senhor. Se você está aqui nessa noite e você diz, eu quero entregar minha vida para Jesus nessa noite, eu nunca fiz isso, levanta bem alta a sua mão para eu te ver, gente. Levanta bem alto, se tem alguém, eu vejo você, mais alguém, levanta bem alto a sua mão. Bem alto a sua mão, você estava desviada, você está voltando para Jesus. Levanta bem alto a sua mão, você está longe, estava longe. Pode abaixar a sua mão. Mais alguém? Mais alguém? Seu coração está batendo, você já vi, pode abaixar a mão. Se o seu coração está batendo loucamente, é com você que Ele está falando. Levanta bem alto a sua mão. Me deixa orar com você. Obrigada. Pode abaixar. Mais alguém, gente? Aqui, pode abaixar, já vi. Mais alguém?
Vocês têm pessoas de fala hispânica aqui? Venezuelano, essas coisas? Que eles têm? Hay alguien que habla espanhol que vos querés entregar tu vida a Jesús essa noite? Se hay alguien, levanta bem alto tu mano. Eu queria pedir, vocês que levantaram a mão, vem aqui rapidinho, deixa eu orar com você. Deixa eu te abençoar nessa noite. Sai rapidinho do seu lugar, porque eu quero passar para esse tempo de cura, que você também vai receber. Vem bem rapidinho aqui, me dá esse privilégio de orar com você, porque essa é a parte mais linda da Igreja de Cristo. Dê um aplauso para Jesus. Uau, glória a Deus. Que linda. Glória a Deus. Ai, mais alguém? Vem rapidinho. Se tem mais alguém. Isso, olha para mim. Vocês aqui, olha para mim. Chega aqui pertinho de mim. Vamos ficar ajoelhada aqui para ficar mais fácil. Quero vocês olhando para mim. Eu tenho 60 anos. Há 38 anos atrás eu estava nesse lugar, com essa lágrima nos olhos, com esse nó na garganta, chorando e entregando a minha vida para Jesus. Eu não fui uma pessoa assim muito pecadora, sabe? Daquelas que matou, roubou. Não fui tipo Moisés, que fez um monte de bobagem. Eu era uma pessoa bastante comum, mas tinha um buraco no meu coração, que o namorado não preencheu, que o estudo não preencheu, que a carreira não preencheu. Eu precisava de algo que preenchesse isso. E esse algo se chama Jesus. Sabe, vocês estão aqui porque tem uma necessidade no coração. Qual o seu nome? Marcelo? Dá a mãozinha aqui, Marcela. Tem tanta dor nesse coração. Sabe, o Senhor tem cura para você. Ele vai escrever uma nova história e você vai saber, olha para mim, o que é ser feliz. Hoje começa um novo dia na sua vida. O Senhor está quebrantando o seu coração, e se você inclinar o seu coração para Ele, Ele vai reescrever sua história. Você também, qual o seu nome? Lislaine. Jesus também tem uma história linda para você. Sabe, cada uma de vocês, olha para mim, abra suas mãos. Solta ela aqui, isso, individual o negócio aqui. Agora olha para mim, repete comigo: Senhor Jesus, nessa noite eu reconheço que eu preciso de uma nova vida. Eu te peço, perdoa os meus pecados, tudo que eu fiz e que te desagradou, que desonrou o seu coração. Gente, é tão lindo ver o choro, é tão lindo ver o arrependimento. Oh, Jesus. Vou pedir para ver umas irmãs ficar atrás dela aqui, só para abraçar, para tocar. Repete comigo: Senhor Jesus. Continua repetindo comigo: Senhor Jesus, eu te dou o direito de limpar, remover toda a lixarada do meu coração. Eu te dou o direito de limpar tudo e começar a escrever uma nova história com a minha vida. Senhor Jesus, entra no meu coração nessa noite. Eu te autorizo, escreve o meu nome no livro da vida. Eu oro em nome de Jesus. Olha para mim de novo, todas vocês. Qual o seu nome? Cristiane. Agora mesmo, lá no céu, Jesus está com uma caneta nas mãos, escrevendo: Cristiane, minha filha. Qual o seu nome? Daiane, minha filha. E cada uma de vocês é assim nessa noite. De hoje em diante o Senhor reconhece vocês como filhas. E olha para mim, filha amada. Jesus não joga nada na cara, olha para mim. Jesus não joga nada na nossa cara. Ele não está triste pelas coisas que você fez, Ele está feliz porque você veio. Não tem
Jesus não joga nada na cara. Me veio uma palavra em espanhol para variar, né? Não tem reprovação, não tem rejeição, tem amor e aceitação. Abre as mãos, repete comigo: Senhor Jesus, eu te recebo no meu coração, como meu Senhor, como meu Salvador, dono da minha vida. Essa é a minha oração, a minha declaração de fé, em nome de Jesus. Amém. Agora eu queria que vocês virassem para lá, porque esse pessoal quer receber vocês. Obrigada, Jesus. Obrigada, Jesus. Obrigada, Jesus. Obrigada. Aleluia. Aleluia. Vou pedir vocês para acompanhar essas irmãs, elas querem orar com vocês ainda. Isso, vai com elas. Dê mais um aplauso, pessoal. Agora é com você. Quem está pronta para chorar? Fecha os teus olhos. Vamos lá para a tenda do encontro. A tenda do encontro pode ser aí onde você está, pode ser aqui na frente. Ela precisa ser num lugar em que você esteja confortável. Agora fala para você de maneira que você se ouça. Qual é a sua maior dor emocional? Diga: eu me sinto o quê? Diga de maneira que você se ouça. Qual é o seu maior defeito? Diga: a verdade é que eu sou gaga. Era o caso de Moisés. E o seu é o quê? O que te faz infeliz? O que te faz sentir menos do que os outros? Qual é o sentimento que te acompanha a sua vida inteira? Gente, o altar está aberto. Se alguém precisa sair do altar e vir aqui na frente, mas venha rápido, porque ele é pequeno, não vai caber todo mundo. Então já fica em pé para dar mais lugar para todo mundo. Mas se você precisar muito, fica ajoelhada num lugar que ninguém pisa em cima de você. Mas já venha chorando. Já venha com o coração aberto, já venha dizendo: sim, Senhor, eu reconheço que eu sou. E diga qual é a maior dor relacionada à sua autoestima, à sua autoimagem. Diga para Ele: toda a minha vida eu me senti o quê? Rejeitada, abandonada, infeliz, frustrada. E permita que nessa tenda do encontro o seu coração se quebrante. Sabe, eu quero dizer uma coisa para vocês. Eu tenho descoberto que os nossos pais foram os principais ofensores do nosso coração. Eles não fizeram por mal, mas eles disseram que você não ia conseguir, que você não ia dar para nada na vida. Eles disseram que você era feia, que você era burra, que você era um peso. Eles disseram coisas que não era a verdade do coração deles. Mas como Joquebede e Arão feriram o pequeno Moisés, sem que eles quisessem, mas os dias eram turbulentos, eram muito difíceis, e eles foram feridos. Os dias dos seus pais eram dias muito difíceis. Eles fizeram o melhor que eles podiam fazer por vocês.
Eles entregaram o melhor que eles podiam. Mas eles tiveram talvez um problema. Eles não tiveram a oportunidade de entrar na tenda do encontro e conhecer o Deus que cura, que restaura, que batiza com o Espírito Santo, que nos dá o direito a uma nova história. Moisés foi um sucesso, foi um homem extraordinário, porque ele recebeu de Deus o Pai o que ele precisava para o coração ferido. Agora eu quero que você fale, preste atenção. Eu quero que você fale de maneira que você se ouça. O que está passando no teu coração aí? Quantos nesse momento você está lembrando de uma situação envolvendo os seus pais e alguma coisa que eles falaram e te feriram? Levanta bem alta a sua mão. Levanta bem alto. Excelente. Agora eu quero que você, com os olhos fechados, preste atenção. Eu quero que você imagine na sua frente o seu pai ou a sua mãe. É essa pessoa que veio no seu coração. E eu quero que você diga o que você está sentindo. Eu sofri quando você me chamou disso. Eu me senti rejeitada, eu me senti abandonada. Chora o que você precisa chorar e deixa o Espírito Santo conduzir esse momento. Não se preocupa se tem alguém gritando, chorando. Gente, isso dói. E dor precisa ser expressa. O Pai está na casa. O Pai está na casa. Diga tudo que está no teu coração. Chore tudo que você precisa chorar. Porque a limpeza do coração vai produzir um coração que brilha. Se está muito difícil para você, eu vou te pedir para você juntar as suas duas mãos, como se você tivesse de mãos dadas com o Espírito Santo. E diga: Espírito Santo, me ajuda. Me ajuda a expressar minhas emoções, me ajuda a enfrentar o medo, me ajuda a enfrentar a rejeição, porque hoje esses gigantes vão cair. Hoje eles vão cair. Todo sentimento opressor está perdendo força na tua vida nessa noite. Você já está sendo curada. Oh, rebabaxerarabasi. Agora fala para Jesus, qual a sua maior dor? E agora com uma mão, você vai entregar para Jesus a sua dor. E com a outra você vai receber dele o consolo. E você vai trazer essa mão para o seu coração. Faça isso profeticamente em nome de Jesus. Oh, rababashirarabasi. Oh, rebashi. Vem Espírito Santo. Vem Espírito Santo. Vem Espírito Santo. Toca profundo. Cura profundo. Arranca, Senhor, todo mal. Todo mal. Oh, Deus, espreme o coração. Senhor, até que seja expurgado todo o mal. Oh, rabababaxerarabasi, hiraramaxecararabase, harolebasi. Vem Espírito Santo, vem Espírito Santo, vem Espírito Santo. Agora começa a encher, Espírito Santo. Começa a encher com alegria. Você que já passou pela sua cura, abra suas mãos.
olha para cima, só vira o rosto para cima e começa a receber do Espírito Santo porções de amor, porções de graça, porções de restituição. Oh, os que olharam para Ele não ficaram decepcionados, mas os olhos foram iluminados. Isso, agora abra as mãos, todos vocês também, mãos abertas, rosto virado para cima, olha para sua nuvem, cadê a nuvem? Isso, pode ser com olhos fechados, mas o rosto para cima. Agora diga: enche-me, Espírito Santo, enche-me com a sua presença, enche-me com tudo que faltou, enche-me, enche-me, enche-me. Quantas estão sentindo o coração queimando, aquecido? Levanta bem alta a sua mão. Isso, é isso aí, é isso aí. Vai recebendo, vai recebendo, vai recebendo, Espírito Santo, vai recebendo. Orebabaxê cararabasi, oremamamaxê, orebababaxê rarabasi. Continua dizendo: eu recebo o Espírito Santo. Continua dizendo: eu recebo a sua presença, eu recebo o seu Espírito, eu recebo o seu amor, eu recebo a restituição, eu recebo em abundância tudo que o Senhor tem para mim. Agora diga: obrigada, obrigada, obrigada. Põe a mão no seu coração, diga: Ele é teu. Hoje eu te entrego o meu coração, a minha vida todinha. Diga para Ele: eu só quero a Ti. O Senhor é tudo o que eu quero, nada mais me importa, nada mais me interessa. Eu só quero a Ti, eu quero a Tua presença. Obrigada, Jesus. Aleluia.